Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada aqui em Nova Russas, no Ceará, mas que hoje alcança aí o Brasil e o mundo todo, né, posteriormente, através das gravações que ficam no YouTube, mas muitas pessoas participando hoje através do Meet também, aprofundando um pouco mais os nossos estudos. Então, nesse momento, eu convido a todos para que a gente possa elevar nossas vibrações, respirando fundo, conectando com os nossos guias, mentores espirituais, sempre contando com a presença, com o auxílio, com a colaboração, não somente nos nossos trabalhos, não somente nos nossos estudos, mas que eles possam ser figuras frequentes em nossas vidas. Nós permitamos que essa harmonia entre nós e o Criador se estabeleça cada vez mais fortemente, auxiliando nossa estrada, nossa trajetória de vida, nossos relacionamentos e nosso desenvolvimento espiritual. Jesus continue sendo esse norte nas nossas vidas e nos abençoando agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Bem, graças então, a Deus. Vamos lá, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, me passem um Capítulo texto. 19. 19? A fé transporta montanhas. Qual item? O item é 11. A fé mãe da esperança e da caridade. Ok, já encontrei aqui. Sejam bem-vindos para quem está chegando agora depois também. Então, a leitura do nosso Evangelho hoje, aberta de forma aleatória, o estudo do Evangelho, né? Sempre às quartas-feiras nós temos a Evangelho Terapia, sempre às 19h30 até às 20h30, viu? Todos convidados também. Mas hoje é só para a gente fazer uma breve reflexão sobre o nosso Evangelho. Caiu na fé, transporta montanhas, no capítulo 19, o item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Bem, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes a fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus. Desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que o dos sofismas e zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora, contagiosa. Ela se comunica àqueles que não tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas e vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, que dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem o dom e de belo, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui vossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos e os meios que vos fazemos para atingi-lo. Crede, pois, e esperai, jamais fraquejar. Os milagres são obra da fé. Uma leitura de José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, ele está bem inserido dentro do capítulo 19, que ele é completo, falando sobre essa questão da nossa fé.
e trazendo uma claridade, uma lucidez para que a gente tenha realmente essa fé que transporta montanhas, essa fé que vem, que ela, segundo diz aqui, sem essa cegueira, sem ser a fé cega, mas uma fé raciocinada, que faz com que a gente tenha certeza do caminho da qual nós estamos seguindo. Essa certeza que é o nosso desenvolvimento pessoal, da nossa responsabilidade, do nosso crescimento. Que se estabeleça essa verdadeira fé, que o seu significado quer dizer confiança. Nós não chegamos ao ponto de continuar traindo essa confiança que Deus deposita em todos nós. Porque essa é a verdadeira fé, segundo o seu, né, como eu já disse anteriormente, seu significado, que infelizmente foi distorcido com o passar dos anos, com as traduções, porque ele vem da palavra fistes ou fibes, se eu não me engano, da sua origem, né, lá grega, lá do início. E aí, quando foi traduzindo, devido à falta de uma, vamos dizer assim, um radical mais apropriado para línguas hispânicas, eles trouxeram para credere, né, que quer dizer crer. E aí, se você acreditar, se você crer, você automaticamente tem fé. E isso acabou se perdendo um pouco com o verdadeiro significado da palavra filhos ou pistes, que quer dizer confiança, né? Estabelecer, eu confio em Deus. Então, e Ele confia na gente. A partir do momento que Ele estabelece leis para que a gente possa segui-las, afinal de contas, as leis estão inseridas na nossa consciência, o certo, o que é o errado, e a gente as descumpre, automaticamente nos falta a verdadeira fé. Então, é essa busca desse sentido, de se estabelecer ou voltar a estabelecer essa conexão com os seus ensinamentos, com a sua obra, afinal de contas, a fé sem obras, ela é morta, né? Então, nós precisamos estar atentos que não é somente você frequentar estudos, casas, se ajoelhar, fazer sinal da cruz, seja o que for, qualquer coisa que seja externa, mas é uma verdadeira transformação dentro do ser. Cada vez que nós damos um passo nessa senda do progresso, nós sentimos essa fé vibrar em nós. E a gente vai se sentindo melhor e percebendo que nós estamos no caminho certo. Enquanto que a gente, às vezes, tem uma determinada ilusão de que seguir alguma religião, não ter a verdadeira religiosidade, na espiritualidade em si, que isso já é o suficiente, né? Então, é muito mais profundo do que, muitas vezes, a forma rasa, como nós lidamos com a nossa própria espiritualidade. Então, quando a gente vai tendo essa percepção, se desenvolvendo, se estabelecendo, estudando cada vez mais essas questões voltadas para a fé, a gente vai encontrando mais o sentido das nossas vidas, né? E cada vez desperta na gente o interesse de querer mais, de saber mais, né? De mergulhar cada vez mais para dentro de si mesmo, do autoconhecimento. E é a partir daqui, de dentro de nós, todos nós, como a gente já viu, somos filhos de Deus, e temos aí uma centelha divina, né, que é uma centelha. Você imagina, né? Qual a nossa tendência, né? Sermos anjos? É sermos luz. Somente luz vai vibrar. Então, a cada vez que a gente se conecta mais com essa fé, fala aqui que é a mãe da esperança e da caridade, ela vai estabelecer em nós essa esperança, esse consolo, esse entendimento de que o que nos aguarda é sermos luz, como a gente já viu aqui anteriormente nos estudos passados, todos um dia seremos anjos. Então, através dessa ação, que é sermos benevolentes, indulgentes e perdoarmos. Cada vez mais nesse passo, vai eliminando todos os nossos obstáculos que estão pelo caminho, que não estão, mais uma vez lembrando, fora, estão dentro de nós, e vamos crescendo, eliminando orgulho, vaidade, egoísmo, e cada vez crescendo mais. Então fica aí a dica, né, para estudar um pouco mais em casa, esse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 19, para que fortaleça cada vez mais e desenvolva a nossa fé. Isso. Então vamos seguir para o nosso estudo, né, iniciar nosso estudo de hoje, de sábado, dia 9 de agosto. Nós estamos no livro 2
do Livro dos Espíritos, né, qual está dividido em 4 livros. Cada livro desse é referente às outras obras básicas da doutrina espírita, né? O livro primeiro, As Causas Primeiras, ligado à Gênese. O livro segundo, ligado ao Livro dos Médiuns. O livro terceiro, ligado ao Evangelho. E o livro quarto, ao Céu e o Inferno, né? A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nós estamos num livro que eu acho, sempre eu falo isso, né? Fantástico, vai falar sobre a questão da mediunidade, dos espíritos de maneira geral, trazendo um entendimento para a gente mais amplo. E nesse segundo livro, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos, ele está aí dividido em nada mais, nada menos do que mais 11 capítulos. E nós estamos apenas no segundo, que fala sobre a encarnação dos espíritos. Nós concluímos semana passada o capítulo 1º, né, desse segundo livro, que falava dos espíritos. E agora, dando continuidade na encarnação dos espíritos, está dividido só em 3 partes. Né? Hoje nós vamos falar sobre o objetivo da encarnação, e se sobrar tempo, a gente já começa a falar sobre da alma, né? Porque o objetivo da encarnação são apenas 2 questões, a 132, a 133, e aí da alma já se estende um pouco mais, já vai da 134 até a 146. Mas então vamos, né, ao nosso estudo propriamente dito, a questão de número 132. A questão é objetiva. A resposta, ela já vem um pouco maior do que o normal, né? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação. Para outros, é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo. Esse aparelho, no nosso caso aqui, é o nosso corpo físico, tá, pessoal? Então, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de qual sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a resposta, né, como eu falei, é um pouco longa, mas ele traz essa perspectiva para a gente aqui, né? E a gente vai destacar alguns pontos relacionados à questão da expiação, da missão, né? E desse objetivo, né, que é chegar à perfeição. O objetivo de nós estarmos aqui, uma resposta, né, vamos dizer assim, o objetivo seria aquela primeira parte ali, até o ponto. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Todos estamos destinados a isso, como a gente já viu. Então, vamos tirar aqui alguns pontos essenciais para a gente poder refletir, de repente para vocês anotarem, de repente para a gente poder fixar melhor essa questão que Kardec trouxe para a gente. Vamos lá, o primeiro ponto. A perfeição como objetivo final, já foi destacado, né? Então, o objetivo principal da encarnação é a evolução. Deus nos impõe a vida corporal para que, através de experiência e aprendizagem, desafios, possamos nos depurar e nos aproximar da perfeição, alcançando o estágio do espírito puro. Aqui está diretamente relacionado, eu trouxe para a gente, porque nós acabamos de estudar a escala espírita. Nós acabamos de verificar aquele passo a passo das classes, 10 classes, né, e 3 ordens de espíritos, da qual nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. Então, tem essa necessidade de que, para que a gente chegue até o objetivo final, passe por esse processo. O que mais aqui? A encarnação como prova ou missão. Bem, o processo de encarnar não é o mesmo para todos. Para a maioria, os espíritos imperfeitos, a encarnação é uma expiação, um resgate de erros do passado. Para os espíritos mais evoluídos, é uma missão.
um trabalho que visa auxiliar o progresso da humanidade. É importante lembrar aqui, nesse destaque, que não é o mesmo nesse momento, mas também todos aqueles que já estão como missionários já passaram anteriormente pelo processo de expiação também, né? A gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, só para deixar claro que já nessa reflexão, que não é um que está lá na frente, o outro aqui atrás, mas aquele que está na frente já passou por aqui, né? Então, auxiliando nesse processo, nesse progresso da humanidade. Bem, o duplo propósito da encarnação, se não o triplo, né, a gente poderia dizer também, a encarnação não beneficia apenas o espírito individualmente. Ao encarnar, o espírito também cumpre um papel na obra da criação. Ele interage com a matéria, trabalha, constrói e contribui para o progresso material e intelectual do mundo em que vive. Então, nesse caso aqui, em particular, esse duplo propósito seria o próprio desenvolvimento do ser, do próprio espírito, e também o desenvolvimento, eu diria, de coletivo do próprio planeta, da qual ali ele contribui, não é, com os seus talentos. Então, também, analisando aqui de um aspecto geral, é importante nós entendermos também que quando a gente fala sobre a expiação, né, prova, essas questões, a expiação, ela não é, de forma nenhuma, um castigo imposto por Deus, né? Seria aqui um Deus, vamos dizer assim, vingativo, né? Porque, de repente, eu fiz o mal e agora vai ter que pagar. Deus está impondo, não, você vai ter que pagar. Estou castigando, como às vezes algumas pessoas podem pensar. Não há isso. Há, claro, as leis que foram descumpridas e automaticamente nós recebemos oportunidades e muitas vezes, para nossa surpresa, não é pago nem na mesma moeda, nós recebemos a oportunidade de, colaborando com esse progresso da humanidade, o seu progresso, amenizar, inclusive, as dores, que a gente não pague naquela mesma moeda. Mas a expiação, no seu sentido mais, vamos dizer, apropriado da palavra, ela está nessa... Até o Evangelho falou um pouco sobre isso. A maneira como a gente lidar com as vicissitudes, com as dificuldades da existência corporal que a gente passa pela vida. Quais são elas? Algumas delas. As doenças, o que a gente considera como perdas, as dores que nós sofremos, sejam elas como forem, dores físicas, né, emocionais, então todas as frustrações que nós passamos na vida, tudo que a gente considera como uma situação difícil, desconfortável, né? Isso são dificuldades, são, de certa forma, algumas expiações ou provando se a gente já conseguiu realmente passar, por exemplo, desenvolvendo a paciência, a humildade, a gente é colocado diante de situações, né? E muitas vezes, quando a gente analisa, a gente vai ver que ainda é orgulhoso, que a gente ainda é vaidoso, que ainda temos egoísmo, como a gente viu agora nas palestras de quarta-feira, ainda falando sobre a inveja, o ciúme. Então, a gente vai percebendo que tem muitas questões a serem ainda corrigidas, né? Então, é através dessa oportunidade de estarmos aqui, né, que tudo isso acaba sendo ali, são ferramentas que são nos oferecidas para que a gente possa nos depurar, se libertar cada vez mais das imperfeições. Então, elas são provas que, de certa forma, os espíritos, nós aceitamos, né? Aceitamos para a gente poder aprender, para a gente poder evoluir e se libertar. Porque o livro da vida, quando a gente é programado para vir para cá, nós concordamos com tudo isso. E quando a gente chega aqui, devido a esse bendito esquecimento, que ainda bem que é assim mesmo, fica só no subconsciente, a gente acaba, às vezes, colocando os pés pelas mãos. Mas nós sabemos o norte, o caminho a seguir. Se é colocado, é porque nós somos capazes. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Isso tem muito a ver com essa questão da nossa programação. Porque até se... mas nessa programação alguém deve ter colocado lá nesse livro aí alguma coisa que eu não queria, não. Não queria, não. Você implorou, pediu até mais. Mas são eles que às vezes tiram e falam assim, você não vai aguentar, você só vai aguentar até aqui. Vamos parcelar. Nessa aí vai só uma parte.
das dores que você precisa passar ainda. Então, se está na programação, é porque, né, nós aguentaríamos, ou nós podemos aguentar os processos, todos os aprendizados, as dores que vêm para a gente. Então, quando a gente traz esse entendimento, está ligado também com nós entendermos a nossa própria fé, entendermos que Deus é soberanamente bom e justo, que não faria nada para punir nem prejudicar nenhum de seus filhos, muito pelo contrário, é para o nosso crescimento, nosso aprendizado. E quando fala aqui dessa questão dessa missão coletiva, né, a encarnação, ela não é um processo de crescimento, desenvolvimento que a gente possa fazer de forma isolada, mas é uma maneira colaborativa, né, com que a gente acaba favorecendo, sendo favorecido e favorecendo o nosso coletivo, né? Isso nos liberta de uma maneira, vamos dizer assim, muito isolada, egoísta da própria vida da gente. Então, nós não estamos na Terra apenas para a nossa própria evolução, mas também para o progresso do planeta. O nosso planeta também está em processo evolutivo, né? E nós estamos vivenciando exatamente nesse momento esse final de ciclo, e que espera-se muito da nossa colaboração para que isso se concretize mais rapidamente. Então, o que eu puder fazer, mesmo que a gente se considere um pingo, né, de água, uma gota de água no oceano, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque essa vibração da qual o nosso planeta está ainda vivendo hoje, de muito ódio ainda, de muitas guerras, divisões, esses sentimentos negativos, desequilíbrios emocionais, isso tudo reverbera no nosso planeta, havendo uma grande necessidade de estar em constante limpeza. E aí o que é que a gente faz para poder ficar, vamos dizer assim, num ambiente, aqueles que já conseguem manter mais ali um equilíbrio, tá mais um pouco zen, buscando cada vez mais a paz, se distanciar cada vez mais do homem velho, buscando esse equilíbrio, mas a gente olha assim, se ligar a televisão para ver o mundo, nossa, está uma tragédia, está um negócio difícil. Então, se nós, individualmente, estamos colaborando para a parte positiva, ótimo. Se todo mundo estivesse, nós já estaríamos num mundo melhor, isso aí é fato. Alguém tem dúvida disso? Já pensou? Todo mundo fazendo bem, querendo o bem das pessoas, ajudando, sendo caridosos? Pronto, já estamos num mundo de regeneração. Como tem uma turma que está bem ainda presa às negatividades, a ódio, a rancor, a vingança, a ressentimento, a todo esse negócio que a gente está vendo acontecer no mundo aí, as guerras, o que precisa acontecer para que a gente esteja num mundo melhor? É exatamente o que a gente aprendeu, a separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas. E aí, como é que acontece isso? Né? Então, se a gente vem estudando, a gente percebe que existe um processo reencarnatório. A gente vai até ver isso mais para frente um pouco, até com algumas imagens. Mas é interessante que a gente perceba que, à medida que as pessoas forem desencarnando, essas que estão com as energias muito pesadas, densas ainda, não de forma colaborativa com o planeta, elas serão exiladas, atraídas para outros planetas, que têm essa mesma energia, para ajudá-los também a que eles se desenvolvam. Afinal de contas, ele vai levando a inteligência e todo o seu processo que já trouxe até aqui. E o nosso planeta, se nos for permitido que nós possamos todos ficarmos aqui, finalmente nós encontraremos aí essa tão chamada luz no fim do túnel, uma coisa que hoje parece ser uma utopia, né? Uma coisa que não, isso aí é muito difícil de acontecer. E, na verdade, quando olha para essa perspectiva, não é. Né? Você imagina ali numa sala de aula, vamos trazer aqui para a nossa realidade, tem alguns professores aqui, ou pelo menos, acho que todo mundo já passou em algum momento por uma sala de aula. Sempre tem ali um grupinho, talvez menor, que queira aprender. Né? Vamos dizer que numa sala de 30 alunos, vamos dizer que tem 10 que estejam interessados, estudiosos, né, procurando fazer o que é melhor para o seu crescimento, para passar de ano, para ficar, né, para aumentar a sua intelectualidade, para sabendo que isso é bom para o seu futuro. E tem 20 que não estão nem aí, né, quer fazer bagunça, pesca na prova, e faz o que acontece dentro da sala, atrapalha os outros, né, que estão procurando se desenvolverem. Aí você imagina, se
fosse feito aí uma seleção. Não, nós vamos separar agora aqui e vamos trazer da outra sala, os outros 10 da outra, são 3 turmas, vamos dizer assim. Aqueles 10 com aqueles 10 com aqueles 10 que querem alguma coisa, colocar 30 aqui nessa sala, todo mundo que quer alguma coisa. Nós não teríamos um ambiente muito melhor? Mais harmonioso, mais tranquilo, com todo mundo ali interessado, fazendo perguntas, ajudando uns aos outros, e aquele restante vai fazer o quê? Vai ter que ser exilado, vai para um local, para uma outra sala, para uma outra escola, né, onde eles possam crescer e desenvolver. Então, é basicamente isso que está acontecendo já com o nosso planeta, né? E que a gente esteja aí conectados, antenados, para que a gente possa, da nossa melhor maneira possível, trazer harmonia para o mundo onde a gente vive, para o nosso planeta, ajudando nesse processo de dualidade, de crescimento, tanto nosso, pessoal, como também do nosso planeta, né? Então, vamos lá. Dentro dessa mesma questão, nós vamos ter aqui um comentário de Allan Kardec. O que Kardec fala para a gente? Bem, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Né? Então, Kardec aqui vai destacar que a encarnação, como eu acabei de trazer, pelo menos esses comentários, né, muito semelhantes, ele não é um processo individual, mas uma necessidade, vamos dizer assim, como o Divaldo chama, de necessidade cósmica, né? A ação dos seres corpóreos, aqui como ele diz, é necessária a marcha do universo. Isso significa que cada um de nós, ao encarnar, nós temos um papel, ativos na evolução do mundo em que nós vivemos. E isso, às vezes, a gente fica pensando assim, nossa, mas eu não vou conseguir fazer essas coisas extraordinárias que chamam a atenção, né? Como eu falei agora há pouco, nós somos essa gotinha, nós somos energia. E se no meio onde nós vivemos, nós conseguimos já ser essa luz, é isso que precisa. Dentro do nosso trabalho. Claro que tem pessoas que não aceitam, que vão, né, bater e fazer e acontecer, que não concordam, que estão em outra energia. Automaticamente isso vai sendo selecionado. Porque às vezes, por que eu sou colocado diante de pessoas tão difíceis? Às vezes você é a última esperança que essa pessoa tem de ainda se transformar nessa vida. E aí, se ela não quis aprender com os seus exemplos, com alguma dica, então a vida que segue, automaticamente isso vai ser tomado rumo, as energias vão acabar se filtrando. Mas nós vamos, sim, lidar com pessoas difíceis, afinal de contas, nós estamos aqui também para isso, né? E aí a gente acaba, se for luz na vida de uma pessoa, de um parente, às vezes a missão da pessoa é cuidar de um filho doente, do irmão, da mãe, do pai, uma situação como essa, e ela está colaborando com o universo. Então, é dessa forma. Mas tem outras maneiras também, na própria agricultura, né, com a natureza, com a própria ciência, como é que eu posso, com a arte, né, a arte é muito bonita, é bela, ela distrai, ela traz felicidade para as pessoas, seja na música, no teatro, no que você for fazer, no desenho, pintura, né, construindo mesmo uma família, né, por que não dizer, uma família sólida, onde você ali consiga desenvolver, ajudar como é que se poderia dizer, a aflorar mais os talentos que as pessoas que estão próximas ali têm, observando, ajudando, auxiliando para que se desenvolvam, sabendo que ninguém é de ninguém, assim, nesse sentido de ser meu. Eu estou falando com relação, por exemplo, a meus filhos, né? São colocados na nossa vida para que a gente possa dar direção, mostrar caminhos melhores e tudo, mas eles vão fazer as escolhas através do livre-arbítrio deles. Né? Basicamente é nesse sentido que eu estou trazendo essa perspectiva. Então, é sobre isso, né? Porque, na verdade, a sabedoria de Deus, ela se manifesta, né, de todas as formas. Quando a gente está
aberto para verificar, para ver, para sentir isso tudo na vida da gente. É uma lei que ela é muito, vamos dizer assim, justa, né? E daí tá, né? A justiça divina. Então, primeiro ela vai permitir esse nosso desenvolvimento individual, como foi dito aqui, né? Que encontra-se basicamente nesse sentido da gente crescer. E ela vai garantir que a gente consiga ainda colaborar com o progresso de maneira geral, né? Isso é muito bacana, a gente poder fazer parte de tudo isso, né? Então, vamos lá. Alguma reflexão, frase de efeito aqui, é o seguinte: não há trabalho pequeno na obra de Deus, que eu acabei de falar. Cada esforço nosso, por mais humilde que seja, é uma peça fundamental na construção de um mundo melhor. Né? E aqui tem essa imagem que mostra representando a gente, né, abraçando o nosso planeta. Porque, afinal de contas, será que a gente, ao não jogar um papel na estrada, uma garrafinha, uma lata pela janela do carro, isso já não é colaborar? Levar o saquinho, né, para quando os animais estiverem na rua, você coletar. Então, tem tantas maneiras, plantar árvores, né, que as pessoas fazem, colaborar com a energia limpa, de certa forma. Então, são tantas as maneiras que tem, porque quando a gente fala aqui a questão de um cientista, por exemplo, né, ele tem o mesmo valor que um zelador que mantém a limpeza, né? Um pai de família que provê um sustento dos seus filhos, tudo isso é missão. Né? A grandeza de um ato, na verdade, não reside ali nessa sua visibilidade, como eu falei anteriormente, né? Ou na recompensa material que a gente vem até aqui, mas na pureza, na maneira, na intenção com que a gente coloca, naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente faz, e isso sendo para essa questão do bem. Então, é basicamente sobre isso. Bem, dito isso, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta aqui, senão, nós já vamos seguir para a questão de número 133. E ela foi feita pela equipe de Kardec da seguinte forma: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Pergunta interessante, né? E aí vem aquilo que a gente já sabe. Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Então, voltando para a questão, os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Então, basicamente, ele diz que não tem esses que sempre seguiram o caminho do bem, porque foram criados simples e ignorantes e tiveram que passar pelo processo para desenvolver isso neles. Né? Então, quando a gente olha hoje para um espírito puro, né, para Jesus, que é o nosso modelo e guia, a gente, não, ele não passou pelo que eu passei também, não, pelo que eu estou passando. E sim, foi criado antes, são os nossos irmãos mais velhos, nessa idade sideral. Então, vamos ver alguns pontos essenciais para a gente refletir também sobre esse trecho. Né? A questão do mérito, né? Bem, a felicidade e a perfeição não são dádivas, mas conquistas. A resposta dos espíritos nos mostra que o mérito é o resultado do esforço e do trabalho. Ninguém recebe a felicidade de forma gratuita. Ela é adquirida através do progresso moral. Que mais? Mais um ponto aqui, que isso aqui a gente pode estar trazendo como anotação, de repente, para vocês estarem refletindo e firmando mais esse entendimento. A necessidade de encarnação para todos. A encarnação é um processo universal. Mesmo os espíritos que, desde o início,
escolheram o caminho do bem, precisaram passar pelas lutas e tribulações da vida corporal, para se instruírem e desenvolverem suas virtudes. E eu pergunto a vocês, trazendo aquela mesma analogia da sala de aula. Hoje nós percebemos que, aí quando você olha assim, não, Cláudio, mas tem algumas crianças, eu estou até antecipando, né? Tem algumas crianças que vêm com muito inteligentes, que não era nem para passar pelas séries iniciais, já era para estar mais à frente um pouco. Se elas estão vindo hoje dessa forma, é porque elas já passaram antes também. Mas vamos para o agora. Será que tem alguém que possa, ao vir para esse mundo agora, nascendo, já ir diretamente para fazer ali um mestrado, um doutorado, sem passar por todo o caminho até chegar lá? Não pode. Nem a lei permite isso. Você precisa passar pelos degraus, todos ali, do 1+1. Tem muitos alunos que dizem assim, para que eu vou aprender isso? Eu não vou usar nunca na minha vida. Né? Pode sim, pular ali um pouquinho, né, com esses mais dotados, mas isso que a gente chama de mais dotado, nós também sabemos que pela encarnação eles já passaram por essas séries muitas vezes, já vem com a inteligência que eles adquiriram anteriormente. Mas para todo mundo aqui no mesmo estágio normal, tem a necessidade de passar. Cada uma das séries avançando, avançando, e fica reprovado, repete, vai de novo, repetia pelo menos antigamente, né? Hoje aí está um pouco mais diferente, mas a gente vê que a pessoa pode até ser promovida a uma série, mas ela não vai com inteligência suficiente para se estabelecer. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que dentro desse processo, a gente precisa passar. Não importa qual espírito, onde ele esteja, ele já passou pelo processo de estar encarnado em algum planeta. Porque planetas iguais, semelhantes, vamos dizer assim, até a atmosfera, ao nível da Terra, tem milhões, milhares, né, no nosso universo ou no multiverso, como queira dizer, onde tem lá as pessoas também vivendo, se desenvolvendo também na carne, planetas em processos de provas e expiações, passando para regeneração, em várias situações, como a gente está vivendo aqui. Então, da mesma forma, às vezes que a gente olha assim, um bairro dentro de uma cidade, quantos bairros tem? Dentro de um estado, quantos municípios ali tem? Dentro de um país, quantos estados? E assim sucessivamente, quantos planetas? Todos são habitados, né? E cada um seus níveis, que são para a gente escolas da vida para que a gente possa se desenvolver. E aí vem a justiça de Deus. A frase, Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho. É o ponto central. Essa fala, ela desfaz a ideia de favoritismo divino. Deus não tem filhos preferidos. Ele oferece a todos as mesmas oportunidades de aprendizado e crescimento. E o mérito é a única medida para a felicidade alcançada. Aqui não tem aquela história de apadrinhamento, né, de preferido, dê um jeitinho, vou molhar sua mão, passe ele aqui. Não tem. Só vai se for através do mérito. Então, é cada um no seu processo. Não tem como eu fazer o que está na responsabilidade de outra pessoa. A gente pode ajudar, pode direcionar, pode dar a mão, mas a pessoa precisa estender a mão, ela precisa querer, precisa também se desenvolver, né? É isso, choque de realidade que muitos não aceitam. Mas é sobre isso, e um momento vai chegar esse entendimento para todo mundo. Se ainda não chegou, é porque a pessoa não está pronta ainda. Ela está numa série ainda anterior, e no momento vai haver esse despertamento, né? Então, não tem aí, às vezes você acha que por fazer parte de alguma religião, você está, né, melhor para Deus, é um preferido de Deus. Eu estou salvo e vocês não estão. É uma ilusão que todos nós talvez já tivemos em algum momento da nossa trajetória, mas que é chegado o momento de a gente entender que não importa isso. Tem pessoas, sim, que estão em qualquer tipo de religião, crença, né, doutrina, que estão melhores do que a gente, talvez, nessa evolução. São pessoas caridosas, boas, que elas não usam somente a religião, mas a sua religiosidade, a espiritualidade.
Assim como tem pessoas que estão, né, hoje dentro do conhecimento da espiritualidade, que ainda carregam um forte laço com o seu lado sombra, que ainda fazem muitas coisas que não estão de acordo com as leis de Deus. E isso os distancia. Né? Então, esse entendimento aqui é o primeiro passo. Os outros passos é a gente procurar fazer o que é necessário para que isso aconteça, né? Porque a nossa encarnação ela pode ser vista como realmente a gente já viu anteriormente, como uma escola que a gente tem falado aqui. As lutas, as tribulações da vida corporal são as lições. Os espíritos, né, que seguiram, que estão seguindo esse caminho do bem, são esses alunos mais aplicados, que se dedicaram cada vez mais a esse estudo. E, por isso, podem progredir mais rapidamente, sim. Tem pessoas que partiram do mesmo ponto que estão na frente das outras, porque se dedicaram mais, porque se conectaram mais com as leis, né? Mas mesmo esses, né, precisaram frequentar a escola e passar pelas provas para poder se formar. A encarnação, a gente pode entender nesse sentido, então, que não é um castigo, como eu já falei anteriormente, mas uma oportunidade indispensável do crescimento, de desenvolvimento integral do espírito. Então, só para a gente fixando essas ideias, a vida corporal, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, então nós estamos diante de um ambiente que ele é, vamos dizer assim, ideal para o nosso desenvolvimento das nossas virtudes. É o que a gente precisa. A paciência é exercitada na espera, a caridade nas privações que a gente passa, a humildade diante das ofensas das outras pessoas. Então, sem essas vicissitudes, como o texto traz para a gente, a nossa existência, nós, como espíritos, não haveríamos como demonstrar se nós realmente já desenvolvemos essa moral, essa força que é necessária. Então, a vida na Terra é esse campo de testes, né, onde a maioria, vamos dizer assim, de nós acaba fracassando. E aí a gente volta para poder tentar de novo. Mas são testes onde a teoria dessas virtudes todas, a gente vai para a prática. É diante dessas dificuldades que a gente vai conseguir colocar em prática o aprendizado, porque senão fica só na questão teórica. E quando vem para a gente, que a gente se percebe, poxa, eu ainda não passei, fui reprovado ali hoje, porque eu rebati, porque eu falei, porque eu desejei o mal do outro ainda, né? Mas eu vou trabalhar isso em mim. Tá tudo certo, faz parte, tá? Não é para a gente ficar se martirizando também, né? E trazendo culpa para o nosso coração, para o nosso intelecto, mas que a gente possa compreender que a gente também não pode compactuar com os erros dos outros e nem com o nosso, né, justificando todas as vezes que a gente errar, procurando maneiras de dizer assim, não, mas é por isso, não, mas é por aquilo. Não, realmente eu errei, mas eu vou procurar de todas as formas me apegar no que é certo, eu vou estudar mais sobre isso e vou me libertando dessas minhas imperfeições. Aí a gente vai estar conseguindo dar esse passo, né? E entender o sentido dessas dores, dos sofrimentos. O que a gente poderia tirar mais daqui? Que, por exemplo, sentido da dor, do sofrimento, né? A gente já viu, não é a punição, ferramenta para o progresso, né? Então, quando a gente entende ele e aceita a história da resignação, isso vai lapidando, né? Aquela história de você fazendo aí através do autoconhecimento. Então, quando fala que a diferença entre você gastar mais ou menos tempo, um tempo mais longo ou menos, para que a gente alcance a nossa perfeição, aquele que chega mais depressa, né? Não é a ausência de sofrimento, mas foi exatamente essa forma como ele, dessa vida, de como ele passou por esse processo. Aquele que vai compreendendo todo esse propósito da dor na nossa vida, evolui mais rápido do que aquele que fica murmurando ou se revolta com isso. Então você olha assim e diz, não, aqui, o que isso está querendo me ensinar? O que esse mestre, a dor, o problema, a dificuldade, né? O que isso aqui está querendo me dizer? Qual o ensinamento?
Então, se é uma coisa que tira, como foi dito, a minha paciência, está querendo dizer que eu ainda preciso trabalhar isso, né? Então, é nesse sentido que a gente vai crescendo, se desenvolvendo. O que mais? Mas então, é uma outra pergunta dentro da mesma. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Resposta: eles alcançaram mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tem as imperfeições, menos tem os tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. E assim sucessivamente, né? Então, é a gente não olhar para o outro e olhar para a gente. E aqui vai para aquela remonta, né? Quem não assistiu, a gente já está no YouTube disponível, a palestra que fala sobre a questão da inveja, do ciúme, maneiras da gente trabalhar isso. Então, não vai passar. Quem ainda está desenvolvendo esses sentimentos ainda, vai vir as provas, as dores, as dificuldades para que eu possa me libertar disso. É mostrando o caminho. Pontos essenciais para a gente refletir sobre essa questão aqui. Bem, aceleração da evolução. A principal recompensa para o espírito que segue o caminho do bem é a aceleração do seu progresso. Né? Como eu ouvi aqui, murmurando aqui atrás, falando agora que na sala de aula, às vezes o aluno ele pode dar aquele salto ali, né? Progredir mais rapidamente. Ele é muito inteligente para aquela turma que ele está, e a gente encontra isso na internet. Então, ele passa mais cedo em alguns concursos, em algumas situações, ele acelera o seu processo, né, aqui na Terra. Então, ele não está isento de provas. É o caso também do aluno, vai ter que fazer as provas. Se passar, está aprovado. Mas a supera com mais rapidez, maturidade e resignação, alcançando a perfeição em menos tempo. A felicidade não é uma fuga das dificuldades, mas uma conquista que se dá por meio delas. Então, elas, através disso que a gente está passando hoje, que a gente acha que é dificuldade, isso faz parte de um caminho que nos aguarda uma felicidade plena lá na frente. O que mais vai falar aqui? A causa interna do sofrimento. A resposta nos mostra que a maioria dos nossos sofrimentos não é um castigo arbitrário de Deus, mas uma consequência direta e natural das nossas próprias imperfeições, reforçando o que a gente vem dizendo. A dor que sentimos é o reflexo de nossos vícios morais, como a inveja, ciúme, avareza, ambição, entre outros. Que é só realmente para a gente reforçar. Outro ponto. A virtude como escudo. A virtude, portanto, não é apenas um adorno moral. Nossa, fulano é virtuoso. Não é para isso, para receber elogios de que a pessoa é bom, é um homem de bem, a pessoa é muito bem, e você está orgulhoso por isso, né? Mas, na verdade, é um escudo protetor contra o sofrimento. É muito mais. Blinda a gente, inclusive, até contra as próprias energias negativas. Então, o espírito que já superou o orgulho não se ofenderá facilmente. Como nós temos facilidade de se ofender com qualquer coisa adversa que vem contra a gente e colocar a gente para baixo às vezes, né? Então, a gente precisa estar filtrando essas coisas que vêm, que falam mal da gente. Nossa, você é isso, você é aquilo. Escutando, falaram mal de ti, outra pessoa comentou. Se falou e eu sou realmente assim, então eu preciso melhorar. E se eu não sou, não importa. Não tá, o que vai atrapalhar a minha evolução é o que eu penso e o que eu sinto. Então, o espírito já se libertou da inveja, não sofrerá com o sucesso alheio, por exemplo. A reforma íntima é a verdadeira chave para a paz e a felicidade. Daí o motivo dela estar presente em praticamente todos os nossos estudos, todas as nossas palestras, se falar da reforma íntima. Porque é aquilo que a gente precisa realmente estar alimentando em nós. Essa questão do autoencontro. E como a gente vê aqui a sabedoria, né, divina, sabedoria de Deus, né?
Porque as suas leis, na verdade, aqui, elas são perfeitas. Elas são justas. E Deus, de jeito nenhum, não precisa punir ninguém, né, como a gente já viu anteriormente, de forma externa. Porque ele colocou em nós mesmos as causas e as consequências das nossas ações. O sofrimento é simplesmente essa manifestação ainda da nossa imperfeição. Importante reforçar isso. É um sinal de alerta. Como eu falei, é uma luzinha que se acende, que indica que nós precisamos estar melhorando cada vez mais, né? Essa dor que foi falada, ela nos ensina a refletir, a mudar de atitude, a buscar exatamente essas virtudes que muitas vezes estão esquecidas, né? Então, esse sofrimento também ele pode vir como um processo de autoconhecimento, né? Quando a gente enfrenta o problema de frente, né? Para que a gente faça reflexão profunda sobre isso. Qual a imperfeição, por exemplo, que em mim que gerou essa situação? Ou que gerou esse sentimento que está me fazendo mal, por exemplo? Preciso trabalhar. A dificuldade de perdoar, a raiva que nós sentimos, a frustração por uma determinada expectativa que ela não foi atendida. Tudo isso vai mostrando para a gente pontos que a gente precisa melhorar. Então, o sofrimento aqui nesse sentido, ele não é nosso inimigo, mas um guia, né, que aponta o caminho dessa reforma íntima. Do que precisa ser feito, o que precisa ser trabalhado em mim, nesse sentido. E aqui a gente vai ver, para poder ilustrar melhor ainda, destacamos uma frase para a gente não esqueça, né? A perfeição não é um privilégio de berço, mas uma conquista do espírito. Deus, em sua justiça, não faz filhos preferidos, mas oferece a todos o mesmo caminho de luz. Então, aqui, todos do mesmo ponto de partida, a luz nos aguarda lá na frente, né? Cadê o apontador? Como se fosse uma luz, que é o objetivo de todos nós, chegarmos à luz e nos auto-iluminarmos. Então, aqui essa frase traz para a gente, assim como esse texto, essa dualidade, essa dupla mensagem de esperança, como a gente viu aqui sobre a questão da fé, e também de responsabilidade, que é importante que seja destacado. Na esperança que, por mais imperfeitos, né, que sejamos hoje, vamos dizer assim, o caminho da luz está aberto para todos nós. E o destino é um só, a perfeição. A responsabilidade de que esse progresso, ele depende unicamente de nós, não é de outra pessoa, do nosso próprio esforço, das nossas próprias escolhas, né, através do livre-arbítrio. Então, nós não podemos jamais, jamais culpar Deus por nossa lentidão, muitas vezes, ou pelo nosso sofrimento, pois essa chave está aqui, ó, na nossa mão. É a gente que está no controle. O que mais a gente pode tirar para a gente refletir aqui? Interessante. Então, quanto menos vícios morais em nosso coração, menos tormentos em nossa vida. A verdadeira paz é uma conquista interior. Não há ausência de problemas externos. Porque aqui você está vendo, né? O mundo está caindo lá fora, está, né, um caos total, brigas, discussões, vícios, tudo enquanto acontecendo, e eu estou tranquilo, estou de bem comigo mesmo. Então, a paz, ela não está no ambiente exatamente, né? Claro que tem ambientes que são bem conturbados, tem ambientes que a gente precisa, né, que são de paz. Então, o que a gente tem que fazer cada vez mais? Transformar o ambiente onde nós estamos em ambientes de paz. E aí, quando a gente estiver num local que não é tanto assim, qual é o ambiente que a gente tem que transformar? A nossa mente tem que estar em paz, mesmo em ambientes complicados. Então, muitos de nós, às vezes, a gente passa uma vida inteira tentando controlar as coisas que estão ao nosso redor, para que eu fique em paz e eu mesmo não fico. Eu quero que eu faça isso, eu quero que seja desse jeito,
que tudo aconteça lá fora para que eu esteja aqui em paz. Então, a gente está sempre buscando, é claro, esse emprego perfeito, que às vezes não chega nunca. A gente vê pessoas que às vezes estão nessa busca, passam no concurso, que é um sonho de qualquer pessoa, chega lá, está insatisfeita. Passa em outro, vai para o outro, melhor ainda, concurso federal, está insatisfeita, eu vou buscar outra coisa. Porque o problema não está, às vezes, no emprego, naquilo que ele alcançou, mas nele mesmo, na sua insatisfação consigo próprio. Então, enquanto ele não tiver essa paz, ele não vai se encontrar também lá fora, né? Então, buscando esse relacionamento ideal, que a gente procura a perfeição nas outras pessoas e a gente também não faz por onde, né? Os vícios morais eles estão diretamente relacionados àquilo que a gente falou. São a vaidade, o orgulho, o egoísmo, como a gente viu agora há pouco aqui, o ciúme, né? A inveja. Tudo isso são vícios também, que a gente tem, que a gente vivencia, que a gente sente, né? E que, muitas vezes, ele está escondido. A gente não percebe que os tem. Como pessoas que, às vezes, são alcoólatras e não se reconhecem como tal. Não, eu não sou. Não tenho isso aí. Não tenho esses vícios que me atrasam, né? Questões morais. Então, é nessa busca. Mas aí a vida vai mostrando para a gente que o quê? Que os problemas são inevitáveis. Ninguém passa aqui na vida sem ter problemas. Então, essa verdadeira paz, ela não é o resultado de uma vida perfeita, dessa perfeição toda, mas de um coração puro que vai se alinhando, né, com a mente, com o emocional em equilíbrio, né? Aquela história da fé, buscando esse equilíbrio. Então, o espírito virtuoso, ele pode enfrentar as dificuldades financeiras, né? As doenças, perdas, com serenidade, porque sua paz ela não vai depender de fatores externos, mas da sua consciência que está tranquila, né? Então, sendo assim, a paz, de certa forma, essa paz que todos nós aqui estamos buscando, onde é que ela está? Está no nosso interior, né? O caminho para essa verdadeira felicidade não é essa fuga das dificuldades, mas a reforma íntima. E acaba sendo, de certa forma, uma fuga, né? Você fugindo num sentido figurado aqui, né? Então, é o trabalho que a gente realiza de purificação, de crescimento. E aí é onde substitui, Augusto, o orgulho pela humildade, a inveja pela admiração, o egoísmo pela caridade. E aí você transmuta, transforma tudo isso e faz com você cada vez mais se sinta bem e mais inserido, sem depender da aprovação de seu ninguém. Você precisa se aprovar, se amar, se gostar, se querer bem. É o auto-amor desenvolvido e é através desse trabalho que a gente vai alcançando isso. Então, aqui, outra frase interessante que ajuda a gente a refletir. A encarnação é a escola da vida onde as virtudes são exercitadas e o caráter é forjado. Ninguém se torna anjo sem ter frequentado as salas de aula da existência da carne. Então não tem jeito, vai ter que passar pela carne. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, de vidas que nós já podemos ter vivido, né? Que a gente vê muito nos trabalhos. Desde o homem lá mais antigo aqui, a gente está trazendo só coisas relacionadas ao nosso planeta. Mas possivelmente quase todos nós aqui somos de outros planetas já, que já viemos para cá. Mas aí a gente já passou só para exemplificar alguns pontos na TV, tiveram muitos outros. A questão das cavernas, né, da parte indígena, guerreiros, gladiadores, romanos, seja em qual área for, as guerras que nós tivemos no passado, né, as religiões, religiosidades, seitas, seja onde for, já passamos. E aqui a gente vê o cordãozinho que sai da nuca de cada um deles, ligando ao mesmo espírito, né? Então, todos nós já tivemos existências diferentes e várias experiências para que a gente pudesse aprender a lidar com ódio, com rancor, com orgulho, com a vaidade, com a simplicidade, como homem, como mulher, todas as experiências necessárias.
Então, a Terra não é um lugar de castigo, mas uma escola, como eu já disse. É esse aprendizado que a gente vem de várias formas. Aí você diz assim, eu não quero... Porque tu nunca foi mulher para sentir a dor que eu sinto, a dor do parto, a dor que já fui. Todo mundo já foi mulher. E quem não foi, vai ser ainda. Claro que já foi, depois de tantas encarnações, num ponto onde nós já estamos aqui, né? Então, cada dia nós temos nossas dificuldades e também nossas alegrias, e tudo vai se tornando uma lição. Cada relacionamento que nós temos é uma oportunidade de exercitar paciência, caridade, perdão, só observar com quem a gente se relaciona, que tem tudo isso daí envolvido. Trabalhar inveja, esses sentimentos, né, que envolvem a gente. Estou falando isso porque a palestra agora recente foi sobre isso, né? Então, todo esse entendimento vai trazendo para a gente essa perspectiva de que dá um senso de que nós temos que ter um propósito na vida da gente. E esse propósito nos ajuda a encarar as dificuldades, entendendo que nós não somos, repetindo, não somos punidos, mas são desafios necessários para que a gente possa crescer. Todos esses aqui que a gente está vendo. E aqui são, né, a gente já teve dezenas, centenas de vidas e situações diferentes. Aqui ilustra também um pouco mais, que a reencarnação é a prova de que a justiça de Deus não é de condenação, mas de oportunidade. Ninguém está perdido para sempre, mas em constante renovação. Então, aqui a gente vê lá a mesma coisa da história do espírito, né? Que é um só. Nós temos um espírito. E a gente tem as oportunidades de vir em vidas como homem, como mulher. Aqui mostra criança em tempos diferentes de vida e em galáxias diferentes também. Às vezes você nasce numa galáxia, é exilado ou atraído para outros locais, e você nasce lá, vai ter as experiências necessárias, mas todas elas são importantes para o crescimento do espírito. Todos esses processos são como escolas, salas de aulas para a gente aprender. E é através dessas experiências que nós temos no corpo que a gente consegue desenvolver a nossa inteligência, a nossa moralidade, a força interior que a gente precisa. A dor, por si só, elas não nos tornam melhores. A dor pela dor, estou passando dor, então já quer dizer que eu vou evoluir porque eu estou sofrendo. É a maneira, né? Então, como a gente enfrenta, como a gente entende, é que vai fazer com que a gente cresça. O espírito que supera, como eu falei anteriormente, o orgulho, que se torna humilde, que supera o egoísmo e se torna caridoso, essa forja aqui. É aqui onde vai forjando e moldando o nosso caráter e tornando ele cada vez mais refinado, né? Então, aqui nós terminamos essa parte, nessas duas questões. Tudo bem para vocês? Ficou bem entendido? Né? Então, acho que foi desenhado, né? Para a gente poder entender melhor. Então, vamos para a questão de número 134, e agora a gente pula para a questão da alma, né? Aí, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos da Alma. E aí a gente vai ver aqui que são 3 perguntas e respostas praticamente juntas. O que é a alma? O que era a alma antes de se unir ao corpo? E as almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Vamos às respostas. Muita gente tem dúvida sobre isso, né? Interessante. Alma, o que é alma? A alma é o espírito encarnado. Olha só o que é. O espírito encarnou, virou uma alma. Alma aqui, ó, Cláudio. Cláudio é uma alma. É um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito. Aquela luz que vocês viram que, né, a gente vem e tem essa oportunidade aqui. Né, que eu não sou. O espírito não é Cláudio. O espírito, nesse momento, está como Cláudio, tendo essa experiência aqui. O que mais? As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim. As almas não são senão espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente o envoltório carnal para se purificar e esclarecer.
Simples assim, a gente vem, que a gente viu anteriormente, né, o motivo da nossa encarnação. Então, já que eu entrei nessa pergunta, vamos avançar aqui, que tem umas coisas interessantes para a gente refletir. Bem, definição de alma. A doutrina espírita define a alma como espírito quando está encarnado. É o princípio inteligente do universo e sua manifestação da matéria. Como eu disse, aqui são questões para a gente poder fixar. A continuidade da identidade. A resposta nos mostra que a identidade do ser é o espírito. E que nós somos antes, durante e depois da vida corporal. O que nós somos é a mesma essência, um espírito. A alma, portanto, é o espírito que está temporariamente no corpo. É tão interessante que eu me lembrei agora dos nossos trabalhos, quando, por exemplo, um espírito está procurando se vingar de uma coisa que a gente fez para eles no passado, né, e eles nos encontram agora. Por exemplo, eu estou num outro corpo, mas eles enxergam ainda aquele outro lá, porque é o mesmo espírito. Né? Então, tem a mesma energia. Eu percebi que ele tentou se esconder aí nesse corpo aí, tá diferente, mas é ele, foi ele que fez isso comigo lá atrás. Então tem uma identidade única, que é a do espírito. Aqui é somente uma vestimenta diferente, como se eu tivesse, né, temporariamente aqui revestido somente, como se eu estivesse, não, estou temporariamente revestido com esse corpo de carne. Mas nós temos essa identidade. O propósito da reencarnação, só reafirmando, a resposta volta a enfatizar o objetivo da encarnação, para se purificar e esclarecer. O corpo não é uma prisão, mas um instrumento temporário para a evolução. Né? E também não deixa de ser, porque a gente fica preso, né? Temporariamente, até que a gente tenha aqui os aprendizados necessários para a gente poder continuar crescendo. E aí você liberta. Vamos aqui logo para algumas reflexões trazidas sobre esse tema. Bem, o corpo é o instrumento e não o ser. Nossa verdadeira identidade não está no envoltório carnal, mas no espírito eterno que o habita. Aqui, para ilustrar aquela ligação que tem do espírito com o corpo que está recebendo essa oportunidade de estar por aqui. Então, já como a gente fala de corpo, é importante nós entendermos que o corpo é a nossa ferramenta de trabalho na escola da vida. Ao cuidarmos dele, honramos a oportunidade que nos foi dada para nós evoluirmos. Então, nós vamos encontrar em uma cultura de que muitas vezes essa questão de você valorizar, né, a aparência, a força física, os atributos do corpo, né, porque são temporários, porque o mais importante é o espírito, né? Então, para que cuidar muito dessa questão do corpo, se o que vale é o espírito, né? Então, tem essa questão, porque o corpo da gente também envelhece, ele adoece, ele morre, mas o espírito sobrevive. Esse, sim, é eterno, é imutável, né, que vai transcender, vamos dizer assim. De certa forma, esse pensamento nos liberta do medo da morte, do apego exagerado à matéria. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o nosso corpo, ele precisa de cuidados, porque, afinal de contas, se ele é uma ferramenta que me foi dada para me fazer tudo isso, e eu vou jogar ele fora, não vou tratá-lo bem, e é bom que, quando a gente desperta para essas coisas, nós percebemos como faz com que a gente se sinta melhor. Mostra que a nossa mente também não está muito bem se você não está se cuidando. Mente sã, corpo são. Então, tem a necessidade, sim, de fazer atividades físicas, de se alimentar bem, da meditação, de cuidar da nossa mente, desse equilíbrio todo, né? Afinal de contas, esse corpo, que é um instrumento, ele tem um propósito, que é a ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta sagrada, que nos permite interagir com o mundo, com esse mundo material aqui, e que a gente possa cumprir tanto aquelas vicissitudes, as dificuldades, as expiações, pronto, e as missões também, trabalhando para a nossa purificação. Então, é sobre isso, que o corpo da gente é chamado também de templo sagrado, né? O templo sagrado, um santuário do espírito, onde a gente precisa honrá-lo também e respeitá-lo. Né? O cuidado com o nosso corpo, como eu já falei aqui, como está aqui.
alimentação, prática de exercícios, né? E aí tem a questão de trabalhar também o mental e emocional, que são aqueles vícios que a gente comentou agora há pouco, trabalhando o autoconhecimento, né? Sem falar também da gente trazer aqui à tona o uso descontrolado dos outros vícios também no corpo, que é o álcool, tabaco, drogas, jogatinas, né? A própria má alimentação, agressão que às vezes a gente faz com o nosso corpo, nosso próprio corpo, né? As mutilações, algumas coisas sem necessidade, que acabam, de certa forma, gerando doenças e encurtando, que é o que acontece com a maioria de nós, a nossa existência. E a gente deixa de aproveitar a oportunidade. Então, para que a gente se torne os completistas, como chama André Luiz, e Missionários da Luz, se não me engano, que é você vir com, não gastar o nosso combustível, a nossa energia vital, com coisas desnecessárias, que vão trazer doenças e fazer com que a gente volte mais rápido, antes do tempo, para o mundo espiritual. O que mais nós temos aqui para a gente refletir? Bem, aí aqui a gente já traz para a questão da morte, né, que não é o nosso fim, mas o nosso retorno à pátria espiritual. A alma que hoje chora a perda de um ente querido é o espírito que amanhã o reencontrará. Então a gente vai procurar eliminar mais essa questão da perda, né, desse entendimento. Aqui mostra ali uma colônia espiritual e como se fosse a chegada, né, desses espíritos que estavam na Terra, chegando lá de novo, na verdadeira vida, né? Então essa morte que a gente fala aqui é um portal que leva a gente de volta para casa, de onde nós viemos, onde tem a verdadeira vida. Essa nossa, vamos dizer assim, compreensão liberta a gente desse pavor, vamos dizer assim, do desconhecido, que, de certa forma, permite que a gente tenha mais essa afinidade, essa serenidade e essa fé, que ela se estabeleça melhor. Então, há aqui uma ressignificação do luto, por exemplo. O choro, as saudades, são reações naturais, necessárias, fazem parte. Mas já o desespero e essa ideia de separação eterna, né, aí já não são mais lógicos, né, já não há mais essa compreensão. Porque todos os laços de afeto verdadeiro, eles não se rompem, né, com a morte do corpo, continua. Os espíritos que realmente se amam, eles se reencontram, os que se odeiam também, né, então cria ali um certo, né, é bom que se diga o outro lado também, porque você vai acabar, se você quer se libertar de uma pessoa que você odeia, transformando, transmutando esse sentimento. E você vai conseguir se libertar e, na verdade, vai se tornar um amigo, porque todos nós somos irmãos, afinal de contas. Então, esses espíritos que se amam se reencontram também, seja na pátria espiritual, seja em futuras encarnações. Então, isso para a gente essa certeza é um bálsamo, né, que traz para esses corações que muitas vezes são enlutados. Muitas pessoas, é claro, não vão compreender, não querem saber disso, mas para nós que estamos aqui, pelo menos já melhora, né, esse entendimento. Então, aqui a gente vê esses reencontros, né, a felicidade, o próprio filme Nosso Lar mostra um pouco sobre isso, né, os livros que a gente lê. Nossos entes queridos que partiram antes de nós continuam vivos, e mais vivos do que nunca, né? Ele pode nos visitar em sonhos, nos inspirar em momentos de dificuldades, nos acompanhar também na nossa jornada. É bom demais a gente saber disso. O que a morte faz é separar a gente fisicamente, colocar em dimensões separadas, né? Mas a união dos espíritos que se amam, ela é eterna. E aí aqui tem a contrapartida, né? Que o retorno à pátria espiritual não é um acesso imediato àquele local que a gente viu, a felicidade plena, onde o espírito se encontra ali no plano espiritual, né, com os entes queridos, mas ele vai se encontrar com um reflexo direto do seu estado moral e intelectual, né? A grande maioria se encontra em dificuldades. Muitos não vão, permanecem por aqui um tempo e tal. Não é uma coisa que está, vamos dizer assim, generalizada. Mas umbral, local de sofrimento, dificuldade, todos nós já passamos por aí.
tá? Não precisa ter medo nem nada não, porque é um lugar até familiar para todo mundo. E muitas partes nossas ainda estão vinculadas a locais como esse, que são exatamente essas partes onde estão os meus defeitos, os meus vícios morais que eu falei agora há pouco, né? Isso tudo nos traz essa questão sombria, né, desse sofrimento, desses enraizamentos, como a gente vê aqui, que as sensitivas trazem para a gente uma perspectiva parecida com essa. Se não é igual, é talvez parecido, né? Na lama, chafurdando e tal, onde a gente vai fazer os resgates, onde a gente vai fazer, vai buscar, é uma narrativa que muitas trazem, né? Então, aqueles que partem com o coração cheio de ódio, remorso, por exemplo, não são recebidos no ambiente de luz, né? Mas vão para regiões de perturbação, de dor. Ah, mas então isso aí é que é o tal do inferno? Depende como você vê, mas a gente entende que isso aqui é temporário, não é de forma definitiva. Em determinado momento seremos resgatados, sairemos, como o próprio André Luiz, a gente viu no filme, ou no livro nosso lá. Passou 8 anos, passou um período de tempo lá, quando ele lembrou de fazer prece, pedir ajuda, foi resgatado, né? E aqui nós temos visões, né, diferentes, é importante transformar o nosso, né, esse nosso entendimento e acabar com o medo também de que existe sofrimento eterno. O sofrimento, da mesma forma que é aqui na Terra, no mundo espiritual também é temporário. Então a gente vai se libertar, vai chegar o momento onde, exemplificando aqui o resgate que foi acontecido lá, chega para todo mundo, né? Muitas vezes pode ser através de maca, de trabalhadores, como o Clarencio faz o resgate do André Luiz, né? Então, a prece, como mostra lá, é um canal de comunicação de socorro. Se nós temos o hábito aqui de fazer a prece, nossas preces diárias, mais de uma vez, evangelho no lar, participar até essa vibração elevada, por mais que eu ainda seja levado por algum sentimento que me leve para um local de dor e sofrimento, eu vou me lembrar de fazer prece, de pedir ajuda. E muito mais rapidamente eu vou poder ser resgatado e sair de lá. Até de forma até espontânea, ser atraído para os locais melhores das colônias. Né? Então, mostra aqui, exemplifica, né, os lugares escuros, a gente, quando vai fazer resgate também nos nossos trabalhos, a gente tem como projetar holofotes, iluminando as cavernas, os locais de dor e sofrimento, e eles são trazidos, né, até as colônias espirituais, onde aí começa a ter os reencontros com aqueles que a gente tem merecimento. Né, quando a gente vai tendo esse entendimento, vendo a beleza que são descritas em muitas colônias espirituais, em alguns livros que são ditas, não tem quem não queira ir para lá. Quando a gente mostra nos trabalhos também, olha só, você quer ir para esse local de sofrimento? Ou quer ir para esse local aqui que você vai ser resgatado agora? Nossa, que lugar lindo, todo mundo quer ir. Um local melhor, quem não quer, né? É até fácil de escolher. Mas às vezes a gente, assim como os espíritos, a gente também não se acha merecedor. A gente precisa sentir que nós somos merecedores, que nós temos potencial, que não é, muitas vezes, aquilo que o outro está dizendo, mas é o que realmente nós somos. E aí nós vamos chegar nesses locais maravilhosos e lindos, como descritos, né? Aí um aeróbus, colônias espirituais, que aqui ainda não é o céu, que aqui ainda não são mundos felizes. Só para a gente ter uma ideia. Ainda são colônias ligadas a um planeta de expiações e provas. Mas é claro que à medida que o nosso planeta também vai se desenvolvendo, vai se tornando um planeta de regeneração, um mundo melhor, ao seu entorno, os umbrais vão sendo limpos, e esses locais vão ficando locais mais harmoniosos, mais bonitos, mais ligados à natureza. Essa nossa ida e vinda para o mundo espiritual vai ficando diferente, vai ficando mais leve, né? Com as oportunidades da gente continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, a gente traz essas perspectivas, esse olhar, para que a gente esteja firme no nosso processo, né, de crescimento, desenvolvimento. Vocês podem ver aqui já alguns seres, de certa forma, iluminados, né, esperando ou ajudando as pessoas, porque o trabalho continua no outro plano também, né? E para a gente finalizar, fica aí mais uma imagem de uma possível colônia espiritual, né, onde o nosso, a gente poderia dizer que, sendo assim, né, o nosso
Nosso amor por aquelas pessoas que partem, né, não deve ser de forma nenhuma assim passivo, mas ativo, esse entendimento que estão vivos. A nossa fé, o nosso conhecimento deve ser cada vez mais usado não apenas para o nosso consolo, mas também como ferramenta de auxílio para as outras pessoas, auxílio para os espíritos que estão do outro lado precisando de ajuda também, numa nova condição, né, que a maioria vai sem saber para onde é que foi, precisa de ajuda, precisa do nosso amparo também. E se nós temos esse conhecimento, essa capacidade, por que não estudar para ser uma pessoa que vai ajudar, dar direção, dar luz para eles também? Porque quando nós formos para o outro lado, nós vamos precisar também do auxílio. Então, aqui o convite para finalizar nosso estudo de hoje é que todos nós possamos ser esses faróis de luz para iluminar, para se auto-iluminar, primeiramente, é claro, e tornar luz para as outras pessoas, para os outros espíritos, para ajudar todos aqueles na sua jornada, para que possam se encontrar, inclusive, no meio das trevas na qual se encontram, sejam trevas no mundo espiritual, sejam as próprias trevas aqui, onde nós estamos vivendo agora. Então, era isso, né? Nosso estudo de hoje encerra-se aqui. A gente continua semana que vem falando ainda sobre essas questões da alma, ok? Todos convidados para estarem com a gente. Quem está assistindo pelo YouTube também depois, venham assistir com a gente ao vivo. E nós vamos ter agora a nossa dinâmica, né?